Deus, fala com a tua igreja, pois nós viemos aqui para ouvir a tua voz. Tudo aquilo que o teu servo vier falar dele, que o Senhor repreenda e largue sobre nós a tua palavra, a tua unção, o teu poder, Deus. Isso é que nós viemos buscar nesta noite, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Bom estar com vocês nesse último domingo do ano, né? Não é o último culto, mas é o último domingo. Já parou para pensar nisso? Que o próximo domingo já é 26? Rápido, né? Para algumas pessoas foi mais rápido, outras mais devagar, mas de uma forma geral a sensação que a gente tem é que esse ano foi bem rápido, né? Obrigado, pastor. Quero compartilhar com vocês uma palavra que é um texto bastante conhecido, mas eu até já preguei sobre esse texto aqui, mas destacando uma outra coisa. E hoje, nessa semana, Deus falou comigo, até quem acompanha as redes sociais viu que eu postei no meu Instagram um spoiler da pregação de hoje, porque eu estou meditando o texto durante a semana. Está lá em Mateus, capítulo 5, nós vamos ler a partir do 13, talvez até o 19, com certeza até o 15. Mateus, capítulo 5. E aí, se eu tivesse que dar um tema, porque quando eu cheguei aqui a mídia perguntou, pastor, qual é o tema? Para botar lá na live. E eu disse assim, o dever do cristão para o novo ano. E eu espero que você entenda no final como eu entendi, quando Deus compartilhou essa palavra comigo. Amém? Diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Por enquanto até aí. Daqui a pouco a gente lê o resto. E eu, meditando esse texto, Deus falou... Vocês sabem como é, né? Meu processo, vocês já viram algumas vezes. E a gente sempre reflete nesse texto de um jeito, e Deus falou comigo de uma coisa muito específica, e é o que eu quero compartilhar com vocês. Toda vez que a gente fala de sal, de luz, primeiro falando do sal, a nossa mente destaca algumas coisas. A primeira delas é o sabor. A gente tem que ser sal, porque a gente tem que dar sabor, porque uma coisa sem sal não tem sabor, e a gente sempre faz essa referência a nós sermos... fonte de, vamos dizer assim, de conexão da pessoa que está recebendo, já que a gente é o sal, com um sabor para a vida dela. Alguém, às vezes, está com a vida sem sentido, está difícil demais de carregar o fardo, às vezes a pessoa acha sempre que a grama do vizinho é mais verde que a dela, tem uma série de coisas e ela está desgostosa. E aí a gente usa essa palavra para dizer assim, quando você encontrar alguém desgostoso, seja sal para dar sabor à vida dela. Quem já ouviu essa leitura assim? Depois a gente usa, de uma forma mais recente, a gente vê também alguém usar, na última vez que eu preguei eu fiz essa referência, da gente ser sal para gerar sede, porque é uma característica do sal. Quando você come uma coisa salgada, o que é que ela faz? Ela gera sede. Apesar de ser uma abordagem pouco vista em pregação, mas a gente fez essa abordagem aqui, da gente ser sal, no sentido da gente ser um elemento gerador de sede, para aquele que está recebendo a palavra. Então, se eu estou seguindo a ordem de ser sal, e eu estou sendo sal na vida de alguém, a partir desse contato, em tese, essa pessoa deve sentir sede. Porque se ela teve contato com sal, você já experimentou pegar um punhado de sal e pôr na boca? Se você experimentou, estou preocupado com você, porque isso não é normal não, viu? Normal é o sal na comida mesmo. Que alguém que falou assim, não, outro dia eu peguei um sal... Não é o comum é o sal na comida. Eu sempre disse que quando ia ao médico, eu sempre tive medo do médico dizer assim, você vai ter que cortar sal da comida, porque às vezes quem tem problema de pressão, né? Porque coisa sem graça é comer comida sem sal, não é? É triste demais. E eu tenho familiares que já se acostumaram a comer sem sal. Graças a Deus, nenhum médico nunca recomendou isso para mim, minha pressão sempre foi boa. Então eu fiquei feliz de não ter que perder o sal. E a gente sempre reflete no sentido de ser sal na vida do outro, também para ser essa fonte de sabor. Porque você que tem Jesus, diga aí, é ou não é diferente sua vida de antes e depois de Jesus? Tem muito mais sabor ou não tem depois de Jesus?
E a gente quer que essas pessoas tenham também. Mas o que Deus falou ao meu coração nessa semana é uma terceira característica do sal, que às vezes passa desapercebida ou passa de um jeito comum. A gente sempre fala assim, o sal é usado para conservar, não é assim? O sal é usado para conservar, não é assim? E a gente vê na história mais antiga que o sal era muito utilizado. Os soldados romanos, por exemplo, quando iam para a guerra, eles levavam sal. Muitas vezes eles recebiam pagamento em sal, porque o consumo do sal trazia energia para eles. Então eles usavam sempre sal. Mas nessa terceira abordagem, a gente fala do sal como um elemento de conservar. Mas aí, talvez a gente pense assim, poxa, o sal conserva e tal, mas não foi desse jeito que Deus falou comigo. O que Deus falou comigo sobre o sal, e essa é uma das nossas missões para o ano de 2026, é que o sal impede de apodrecer. Queria que você refletisse nisso. Não é só o conservar no sentido de, eu vou conservar a carne, eu vou conservar um alimento. É no sentido de sermos sal como ferramenta de impedir que as coisas e a vida das pessoas e o cotidiano das pessoas e o conceito das pessoas e os valores apodreçam. Rapaz, esse foi uma porrada na minha cabeça quando Deus falou comigo essa semana. Porque no texto é uma ordem sermos sal e luz. Não é uma recomendação. O texto não diz assim. O texto diz assim, vocês são o sal da terra. Aqui, Jesus afirma que eu e você, uma vez seguidores dele, somos o sal da terra. Não é uma hipótese. Não é algo que Deus diz assim, gostaria que vocês fossem o sal da terra. Não, ele afirma, você é sal da terra. E se você segue Jesus, isso é uma ordem para você. E aí a pergunta que eu me fiz e que eu quero que você se faça e não precisa responder aqui nesse ano que passou, você foi sal nesses aspectos? No sentido de que quando as pessoas olharam para você, elas tiveram mais vontade de viver, elas sentiram uma vida prazerosa, saborosa, uma vida que valia a pena, ou quando elas olharam para você, elas viram aquele crente que sofre, que fica, rapaz, minha vida antes de Jesus, depois que eu aceitei Jesus, tudo ficou mais difícil. Quem falou isso alguma vez na vida? Rapaz, eu já falei. Alguém diz assim, rapaz, depois que eu aceitei Jesus, tudo ficou difícil. Mas não é difícil no sentido de que não vale a pena seguir Jesus, mas é difícil no sentido de que o ataque fica mais intenso. A boa notícia é que a gente tem alguém do nosso lado que já venceu todo esse processo e que conhece o fim. E isso nos alegra, por isso que o mundo diz que a gente vai ser visto como doido, porque a gente se alegra em ser alvo. E aí quando a gente vai para o campo ser alvo, a gente vai para um campo que dia após dia está apodrecendo, está deteriorando. Hoje na escola bíblica, quem teve na escola bíblica que viu, se você não teve, eu lamento, você perdeu. A pastora Grace trouxe para nós um texto aqui, e a gente fala acerca do casamento, do papel do homem e da mulher, e eu fiz uma observação que é uma coisa que é fácil da gente perceber, que é assim, vocês perceberam que nos dias atuais acabou namoro e noivado? Ou diminuiu bastante? Porque assim, antigamente, quando falo antigamente, né, eu entrego minha idade. Antigamente, a gente via pessoas assim, eu não concordo muito com isso não, assim, que namorava assim, 15 anos. Aí tinha um pouquinho da enrolação também. Mas antigamente, tinha uma coisa assim, não, namorava, aí depois noivava e depois casava. E o que é que se descobria no casamento? Era tudo aquilo que o namoro e o noivado não mostrou. Mas havia sinais claros emitidos no namoro e no noivado. No namoro e no noivado, você sabia se o homem ou a mulher ia ter determinado comportamento que talvez lá na frente te aborrecesse ou não. É bem verdade que você apaixonado ignorava, mas que o sinal estava lá, estava. Hoje não tem mais essa oportunidade, ou tem menos, né? Eu estou falando do mundo, não estou falando da igreja, estou falando do mundo. Por que se cortou o namoro e o noivado? É para que aumente-se o conflito depois do casamento. Porque você acaba casando com um desconhecido. Você só está apaixonado ou apaixonada. E a gente falava disso aqui de manhã, como a mudança dos valores alterou as coisas. Porque dentro da igreja hoje, não estou falando da nossa igreja aqui, da igreja de uma forma geral, ainda é difícil você encontrar um casal que se propõe a fazer esse processo.
Você começa a namorar, aí parece que de uma forma divina Deus mostrou que ele ou ela é a pessoa da sua vida, você ignora todo o resto e avança para o casamento. Quando tem direção de Deus e está tudo direitinho, não tem problema. Por exemplo, eu me casei, eu comecei a namorar com a minha esposa, está ali. Nós começamos a namorar, 6 meses depois nós ficamos noivos, 6 meses depois nós casamos. Pastor, o senhor foi rápido, foi 1 ano, mas a gente já se conhecia há 10 anos, ou mais. Não namorando, né? Porque, como eu disse a vocês, eu não sou muito a favor desses namoros demorados. Então, a gente já se conhecia, as famílias já se conheciam, havia um conhecimento prévio. Quando a gente escolheu namorar, a gente começou a namorar sabendo que ia casar. Então, não havia por que ter mais nenhum tipo de avaliação demorada. A gente ficou noivo. Depois que a gente ficou noivo, 6 meses depois nós casamos. E já se vão 17 anos casados. Com 2 filhos lindos, a cara da mãe. Então, repare que a mudança do comportamento, ela vai acontecendo sem a gente perceber. E aí, talvez, nesse período, você talvez tenha sido sal, como é que chama? Gourmet. Rapaz, o que tem de crente sal gourmet? Outro dia eu vi uma pessoa revoltada, porque ela foi comprar um sal do Himalaia, que estava lá escrito na embalagem, validade 12 meses. Aí ela estava revoltada, porque o sal, quando está lá no Himalaia, na montanha, não tem validade. Aí quando tira e embala, fica com 12 meses de validade. Ela estava revoltada. Eu também já vi estudos que dizem que o sal refinado, aquele sal branco, é um veneno para a nossa saúde. Que o sal melhor é o sal in natura, aquele que parece que está encardido. Sabe como é o sal grosso de churrasco? Aquele sal é o melhor. E a igreja, ao longo do tempo, parece que está virando sal refinado. Só serve para aumentar a pressão. Quem está entendendo, diga amém. Nós não estamos sendo chamados para ser sal refinado, nós estamos sendo chamados para ser sal in natura. É o sal que dá sabor, é o sal que dá sede, é o sal que dá equilíbrio no nosso corpo e é o sal que impede de apodrecer. Em 2026 é um ano muito desafiador para nós. É um ano que eu já estou vendo como é que vai ser. Eleição, Copa do Mundo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. O que vai ter de gente que não vai vir para a igreja, porque tem jogo, porque tem não sei o quê, porque tem não sei o quê. Já tem gente com as desculpas já preparadas. Nós estamos sendo chamados para ser sal que impede de apodrecer. Porque em 2026 o processo de apodrecimento do mundo vai ser acelerado. O processo de 2026 para frente vai ser acelerado. Se havia um ataque direto às famílias, vai ser pior. Se havia um ataque direto com, por exemplo, ideologia de gênero, vai ser pior. Se havia uma defesa do mundo para a liberação das drogas, deixa eu te dizer, vai ser pior. Tudo sinaliza que vai ser mais intenso. E se a tendência é ficar mais podre, o que é que nós temos que fazer? Ser mais sal. Quem está entendendo? Um dos primeiros chamados desse texto, nós temos 2 missões nesse texto, é ser sal e ser luz. Ainda falando do sal, ele tem uma outra característica que eu quero confrontar você agora, que diz que é crente, ou que segue Jesus e que teve um 2026 difícil. 2025 difícil, 26 vai ser incrível, em nome de Jesus. Eu recebo isso aí e falo para mim mesmo todo dia, 26 vai ser extraordinário. Tem uma característica do sal que você devia ter e talvez não tenha. Eu devia ter e talvez não tenha. Eu vou falar de mim porque eu não posso zangar comigo mesmo. Aí se for servir para você, você pega. O sal não precisa de nenhum estímulo externo, nem de nenhum tipo de combinação para salgar. Para usar o sal, você não precisa pegar o sal e bater 3 vezes o pé, ou jogar o sal na lua cheia, ou pegar o sal e juntar com uma outra coisa. Não precisa. O sal, por natureza, ele salga. E talvez você tenha dito para Deus esse ano todo, ô Senhor, eu até queria servir, eu até queria, mas não tive a oportunidade. Mas aconteceu isso, mas se o Senhor não resolver isso, eu vou fazer isso. Talvez você tenha feito todo tipo de combinação com Deus e você esqueceu, e eu esqueci, não é você não, que você é santo. Talvez eu esqueci que para ser sal eu não preciso de nenhuma condição externa.
Porque o sal, por natureza, ele salga. Quando o texto diz, vós sois o sal da terra, ele não coloca nenhuma outra condição para que você seja sal da terra. Ele só diz, você é sal da terra. Ele não diz, se você for crente a partir de tantos anos de crente, se você tiver tal habilidade, se você for de algum ministério, se você for do louvor, se você for pregador, se você for evangelista, você é sal. Habilidade, se você for de algum ministério, se você for do louvor, se você for pregador, se você for evangelista, você é sal. Não é assim. O texto diz assim, vós sois sal. E se você é um seguidor de Cristo, deixa eu te dizer um negócio, meu irmão, você precisa ser sal. E talvez você tenha sido nesse ano tudo, menos sal. Foi sal do Himalaia, foi sal refinado, foi sal gourmet, foi sal... Foi tudo aí. Menos o sal que salga. Menos o sal que a Bíblia manda você ser. Um pregador, esqueci o nome dele agora, vou tentar lembrar. Ele diz assim, todo cristão é um evangelista ou é um impostor? Bateu forte para você isso aí? Todo cristão ou é um evangelista, ou prega o evangelho, ou é um impostor. Talvez esteja só dizendo que é crente, frequentador de uma igreja, aceitou Jesus, Jesus mudou a vida, mas ele não entrega a vida para Jesus. Não fala de Jesus para ninguém, em nenhum lugar. Acha que tem que fazer isso na igreja, acha que tem que fazer isso num ambiente controlado. Tem cristão que ora por missão e não aguenta 2 minutos na fila do supermercado. Eu já vi gente dizer assim, rapaz, eu queria tanto que Deus me mandasse missões. Para onde, meu filho? Não, missões em qualquer lugar. Aí eu ouvi um dizer assim, não, missões na África. Eu digo, não aguenta 2 minutos na rodoviária. Quer ir fazer missões na África? Não pregou esse ano para nenhum vizinho, para ninguém do trabalho, para lugar nenhum. Teve a oportunidade de ser sal e muitas vezes foi açúcar. Quer falar de missões para quê? Talvez você queira falar de missões em outro país que você acha bonitinho e está esquecendo a missão na sua casa. Está esquecendo a missão na sua rua, no seu bairro. Tem gente em Araquém que ainda não conhece Jesus. Tem gente no centro de Lauro de Freitas que ainda não conhece Jesus. Tem gente em Salvador que ainda não conhece Jesus. E você está pensando, não que os irmãos da África não mereçam esse cuidado, mas você não pode ser missionário numa área que você não consegue nem começar. Essa semana eu fui confrontado por Deus sobre como eu estou fazendo missões na minha casa. Como está a minha disciplina com culto doméstico, com oração em casa. Deus me cobrou isso. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu oro pelos amigos pastores que estão fora, pelas coisas. Tem coisas que eu não estou focando em ter que fazer. O que é que eu tenho que fazer? E foi assim que começou esse processo que Deus me trouxe esse texto. Foi ele dizendo assim, você precisa ser sal onde precisa ter sal. Você vai fazer um pudim, você bota lá na receita leite, não sei o que, leite condensado e sal, é assim que você faz pudim? Se você for fazer pudim assim, não me chame. Porque pudim, até onde eu sei, não bota sal. Se alguém faz uma receita desse tipo aí, for uma novidade, for boa, me chame, mas normalmente não é. Então, quando a gente sabe onde é que precisa usar sal, todo mundo sabe. Todo mundo sabe qual é o lugar da rua, qual é o bairro, qual é o lugar do trabalho que precisa dar uma salgada. Sabe ou não sabe? Todo mundo sabe. Só que a gente fica esperando o outro ir lá salgar. Se você estiver no trabalho e o chefe disser assim, vamos fazer um momento de oração aqui, a tendência natural é a pessoa dizer assim, diga o dia que eu chamo meu pastor, diga o dia que eu chamo o evangelista lá da igreja para vir fazer uma oração aqui. Essa é a tendência natural, é o que eu mais ouço. Não é uma tendência a pessoa dizer, marque que a gente vai orar. Porque há um problema na igreja do Brasil e do mundo, é achar que o saleiro do outro é melhor. O texto está dizendo assim, vós sois sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você optar por ser esse sal sem graça, há um destino para você. Se você for um cristão que não cumpre seu papel, e for esse sal insosso, for esse sal, o texto diz que não serve para nada, a não ser pisado. E eu quero dizer algo para você. Se você se sentiu esse ano de 2025 tratorado pelo inimigo, porque eu tenho conversado com muita gente que diz assim, pastor, esse ano foi tão difícil.
Nada que eu fiz rodou direito. Rapaz, o inimigo parece que me escolheu para me derrubar. Esse ano, tudo que eu fiz foi travado, foi difícil, foi pesado. Quem conhece alguém que falou isso? Eu conheço inúmeras pessoas que me disseram que 2025 talvez tenha sido o ano mais difícil da vida delas. Muita gente me disse isso. E na hora que eu ouço isso, eu sempre penso sobre se de repente você não está sendo pisado, como o sal insosso. E o desafio é que em 2026 a gente assuma esse papel. Deixa eu te dizer um negócio. Quando você vai ao mercado em casa, já aconteceu alguma vez de faltar sal na sua casa? Às vezes acontece por quê? Porque você compra 1 quilo de sal, dura pra caramba, né? Aí quando você percebe, mas na maioria das vezes, quando está faltando um pouquinho, você já compra outro. É difícil dizer assim, acabou o sal. Porque uma pitadinha, nem que seja a última pitadinha que você bota na comida, você sabe, eu tenho que comprar sal. Quando alguém deixa faltar sal em casa, não há outra explicação a não ser desatenção, porque sal é uma das coisas mais baratas que existe. Alguém pode dizer, faltou sal porque eu não tive dinheiro? Ninguém pode dizer. Portanto, a sua condição financeira, a sua condição emocional, a sua condição de trabalho, não há nenhuma condição que justifique você dizer que acabou o sal. Você está entendendo isso? Eu estou falando com vocês como Deus falou comigo. Algumas coisas podem ser mais duras, outras mais leves, mas me ame do mesmo jeito. Se você sentir que foi duro, continue me amando. E aí ele diz assim, ó. E aí logo depois de dizer que você é sal, que você precisa dar sabor, que você precisa gerar sede, que você precisa ser um elemento que impede que apodreça. Por que eu gosto dessa visão de ser um elemento que impede que apodreça? Porque você vai estar em lugares que as pessoas vão tentar empurrar conceitos, visões e valores que apodrecem as outras. Você precisa chegar no trabalho e quando alguém disser que droga é bom, você precisa dizer que é ruim. Quando alguém disser que ter um amante é bom, você precisa dizer que é ruim. Quando alguém disser para você que vai para a festa e que vai pegar todas, você precisa dizer que é ruim. Porque se você não for o sal que vai impedir aquele ambiente de apodrecer, aquele ambiente vai apodrecer. E deixa eu te dizer, se ele apodrecer com você lá dentro, o próximo a apodrecer será você. Aí o texto segue e diz assim, vocês são a luz do mundo. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Porque o sal é uma referência de Jesus para uma percepção interna. Por exemplo, se eu pegar uma comida e botar em cima da mesa, olhando a comida de longe, você não sabe se ela está salgada ou não. Na maioria das vezes, né? Não estou falando de uma carne de sol. Pelo amor de Deus, estou falando de uma comida, um feijão com arroz, que você olha de longe, você não sabe se está. Para saber se está salgado, você tem que experimentar. É uma coisa interna. Mas a luz não. A luz, quando ele fala de ser luz do mundo, é uma percepção externa, é como os outros estão te vendo. Porque você pode ser sal, bênção, você pode ser perfeito no ponto de vista do papel do sal, mas você só vai ser percebido por aqueles que estiverem em contato com você. Mas a luz não. A luz, quando ele fala, vocês são luz do mundo, e a própria Bíblia diz que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Já parou para pensar nisso? Que Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, e nesse texto ele diz, vós sois a luz do mundo? Quem já parou para pensar nisso alguma vez? Afinal, eu sou a luz ou Jesus é a luz? O que ele está dizendo é que ele é a luz. Pensa, eu gosto da analogia do sol e da lua. Imagine que ele é o sol, que tem a luz própria, que é o gerador de luz. E a lua, quando você olha de noite, você também vê a lua brilhando, não vê? Mas aquela luz não é dela, é do sol. Então, quando ele diz para a gente ser luz, é para a gente ser luz refletindo a luz que ele é. Quem está entendendo? Para você não se achar a última bolacha do pacote e dizer, oh, Jesus é a luz, eu também sou, então eu sou igual a ele. Então, já comece a pensar na proposta de refletir a luz. E aí ele diz assim, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Algumas versões têm diferente, mas o que ele está dizendo assim? Se você é luz, ou melhor, o que ele está dizendo é, não tem como você fingir que é luz. Não tem como fingir que é luz. As pessoas não vão achar que você é luz. Ou você é luz, ou você não é luz. Se o ambiente estiver escuro e você chegar, ilumina. Mas se o ambiente for escuro e você não for luz, não vai mudar nada.
Eu gosto da analogia, já usei essa analogia aqui, mas vou pedir a permissão de vocês para usar de novo, que é o feixe de luz no quarto. Se você pegar um quarto escuro, 100% escuro, apagar a luz, eu não vou pedir isso aqui agora, mas assim, se você chegar em casa e fizer esse teste, você apaga a luz escuro, sabe aquele escuro do interior que você não consegue ver a mão? Quem já teve no interior que é assim? Rapaz, é uma bênção, principalmente para dormir, né? Você olha e não vê a mão, não tem interior que é assim? Se você estiver nesse ambiente, que você apaga tudo e não vê nada, se alguém pegar e fizer um furinho na parede ou na porta, do tamanho de uma cabeça de prego, e por ele entrar um feixe de luz, quem está dentro percebe esse feixe de luz dentro do quarto. Quem está entendendo? Portanto, a treva não sobrevive onde há luz. A treva não suporta a presença da luz. Já o contrário é impossível. Você não consegue pegar um quarto iluminado e mandar um feixezinho de treva. Quem está entendendo? Porque a treva é a ausência da luz. E aí o texto está dizendo que vós sois a luz do mundo. Ora, se eu e você somos a luz do mundo, onde estamos, onde chegarmos, precisa estar iluminado. Eu perdi a conta das vezes que eu cheguei em roda de amigos que não são crentes, parte da convivência que eu tinha, principalmente aqueles amigos que eu já contei a história do WhatsApp, de eu chegar no ambiente de trabalho, na roda de amigos, e a brincadeira parar. Eles estavam com brincadeira de negócio de palavrão, de piadinha de duplo sentido, e a pessoa chegar, o sobrinho chegou. E a conversa parar. Por respeito, estou falando de muito antes de eu ser pastor. Não estou falando da condição de ser pastor, não. Eu estou falando da condição de ser cristão. De eu chegar num ambiente e o ambiente ser transformado. Parar, e o pessoal parar com a brincadeira, por quê? Porque entendia que naquele lugar havia alguém que representava um outro alguém, que era Jesus, que merecia respeito. Se você está chegando nos lugares e não tem nada mudando, você precisa começar a olhar esse combustível dessa lamparina sua aí. Ou, se for energia elétrica, essa bateria. Porque o texto está dizendo: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. O 16 diz, a gente não leu o 16, mas eu vou ler aqui. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Rapaz, mais do que isso aqui, só se a gente desenhar. O que o texto está dizendo é, seja luz, e quando você chegar num lugar, esse lugar precisa perceber que você é luz. Seja na sua casa, no ambiente de trabalho. De manhã também falamos disso aqui na escola bíblica, do papel do homem, do papel da mulher. E eu compartilhei algo que às vezes a mulher, por exemplo, a mulher às vezes tem dificuldade de lidar com essa questão da submissão. Já ouvi muita gente, eu acho um absurdo a mulher ser submissa, porque a mulher não tem que ser... analisa a submissão como uma coisa negativa. E aí às vezes alguém traz, tem homens que não sabem lidar com isso, e às vezes confunde a submissão com a escravidão. E aí tem mulher que não consegue ser submissa, tem homem que abusa disso. A discussão foi mais ou menos nesse sentido. Eu falei uma coisa de manhã que eu quero repetir agora, que eu disse assim, que eu aprendi, que fez todo sentido para mim no meu casamento, que é o seguinte: o papel do homem é proteger a mulher. O papel da mulher é edificar a casa e cuidar do homem. Quando esse ciclo é entendido perfeitamente, não há problema. Porque a mulher cuida do homem para que ele esteja bem para cuidar dela. Quando isso vira um peso, o casamento vira um fardo. Mas quando você entende que o seu compromisso como homem de cuidar da mulher não é com ela, é com Deus, e o compromisso dela de cuidar de você, marido, não é com você, é com Deus, tudo se resolve, porque há uma coisa chamada acordo. Eu escolhi casar para fazer ela feliz. Ela escolheu casar para me fazer feliz, logo nós somos felizes. Agora, se eu casar para ser feliz, eu posso descobrir em algum momento que eu posso ser feliz sem ela. Quem está entendendo? Se eu casar para ser feliz, eu vou descobrir outros caminhos vão se apresentar, que talvez eu entenda, ainda que erradamente, que eu posso ser feliz sem ela. Mas quando eu caso com um propósito com Deus de fazê-la feliz, eu abro mão de coisas por amor a Deus e a ela, para que ela seja feliz. Ela reconhece isso, também abre mão, faz as mesmas coisas por mim. Logo, a gente vive enfrentando as dificuldades felizes.
Faz sentido para você? Agora, se você olha o casamento como um fardo, aí ele vai ser um fardo mesmo, porque deixa eu te dizer, nós seres humanos somos especialistas em ser fardo para os outros. Rapaz, se Jesus me tratasse como eu trato algumas coisas, rapaz, eu estava frito. Todo dia eu agradeço a Deus e peço perdão, porque eu tenho absoluta certeza no final do dia que eu falhei em algo. E quando Ele me mostra, eu vou lá e corrijo. Por que eu corrijo? Porque eu preciso ser sal e preciso ser luz. Você precisa olhar para mim e ver uma pessoa imperfeita. Os seus parentes precisam olhar para você e ver uma pessoa imperfeita, mas que brilha, que conserva, que dá sabor e que dá sede. Não é sobre perfeição. O Deus não te chama para ser perfeito, perfeito só Ele. Você é o seguidor do perfeito. Mas Ele te chama nesse processo para ser sal e luz, de um jeito tão transformador, tão impactante, tão real, tão verdadeiro, que as pessoas não vão ver os seus defeitos, mas vão ver Jesus em você. E aí quando eles verem Jesus em você, deixa eu te dizer, isso é irresistível. Talvez o seu marido ou a sua esposa não estejam vendo em você o Jesus irresistível. Talvez os seus filhos não estejam vendo em você o Jesus irresistível. Talvez os seus amigos, os seus colegas de trabalho não estejam vendo o Jesus irresistível, porque eles estão vendo tudo, menos sal e luz. Porque eles olham para você, e quando eu estou falando de você, eu estou falando de mim. Aí você pega para você, porque eu não quero ninguém chateado comigo. E eu não tenho medo de fazer esse confronto da pessoa ficar chateadinha comigo, não, porque a vida é dura para quem é mole. E quando você assume o papel de cristão, você precisa pagar o preço. Se Jesus fosse mole como a gente é, nós não teríamos ele naquela cruz e não teria ele ressuscitado. Você e eu não aguentamos 1 minuto do que Jesus aguentou. Você e eu, se estivéssemos no lugar dele, quando o soldado levantasse aquele chicote, a gente não esperava nem dar na gente. A gente já entregava tudo e corria. Mas a Bíblia diz que Jesus fez isso mudo, como uma ovelha diante dos seus tosqueadores. E foi para a cruz, destruído fisicamente, porque o texto nos mostra que ele foi destruído fisicamente, ele estava irreconhecível, no rosto dele não havia formosura. Ele estava irreconhecível, mas ele não recuou nem um passo do papel de ser sal e de ser luz. E se você se diz seguidor de Jesus, hoje é o dia e o ano que 26 é o momento de você parar de ser um impostor e passar a ser verdadeiramente aquele que segue Jesus e está disposto a fazer o que Jesus faria no seu lugar. Eu quero finalizar dizendo uma coisa. Se você tiver que perder tudo para começar 2016 no lugar que Jesus quer, perca tudo. Se você tiver que recomeçar tudo, eu fiz tudo, foi incrível, minha empresa, meu negócio, meu trabalho, tudo meu rodou, incrível. Se para 2026 Jesus quer você num outro lugar, mude de lugar. É mais ou menos assim, ó. Você estuda 10 anos para fazer medicina, você pensa o quê? Que Deus vai te usar na área de saúde, né? Não é assim? Não tem nada a ver com isso. Deus vai te usar onde Ele quiser. E se você é seguidor dele, esteja pronto para isso. Porque há comida, há pessoas para serem salgadas em lugares que você talvez não esteja disposto a ir. Há locais com treva que precisam ser iluminados, que talvez hoje, com a sua razão, você não esteja disposto a ir. Mas Deus não quer você racionalmente disposto. Deus quer você integralmente disposto. Isso talvez tenha que mudar a sua vida em 180 graus. Porque se mudar 360, você volta para o lugar, né? Tem que mudar 180. Talvez Deus queira um 2026 para você completamente diferente. Eu fiz essa oração essa semana. Eu disse, Deus, tudo que eu gosto de fazer, tudo que eu tenho habilidade de fazer está aqui, escrevi no papel. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Minha empresa faz isso, meu negócio faz isso, está aqui. Eu coloquei no papel. O Senhor está aqui diante do Senhor, tudo que eu enxergo, o que eu faço, que eu tenho habilidade, para o Senhor eliminar o que o Senhor quiser. Se o Senhor mandar parar isso, eu paro. Se o Senhor mandar parar isso, eu paro. Porque importa em 26 que eu esteja no lugar que o Senhor quer que eu esteja, para que eu seja sal e luz com eficiência, e não sal e luz na teoria. Eu sei que talvez você tenha chegado aqui esperando uma mensagem mais fofinha para o seu coração, uma mensagem de final de ano, mas eu quero te dizer que Jesus está voltando, falta muito pouco. A sensação que a gente tem de que pode ser a qualquer momento de verdade, eu nunca senti isso como eu estou sentindo agora,
E eu não quero deixar ninguém desesperado, porque o crente não se desespera com a volta de Jesus, o crente se alegra, né? Então, nós talvez não tenhamos tempo. Não há nenhuma garantia que a gente vai chegar em 26, deixa eu te dizer isso. E se acabasse 31 de dezembro de 25? Você seria um bom sal? Você teria sido uma boa luz nesse ano de 25? É sobre isso. Eu quero desafiar você em 26 a não ser uma pessoa melhor segundo a visão do mundo. Eu quero desafiar você a ser um crente melhor segundo o coração de Deus. Segundo o propósito de Deus para você. E se tiver que haver perda para que você ganhe, esteja disposto a perder. Se você tiver que recuar para avançar, recue. Se você tiver que reconsiderar um plano seu, porque faz sentido para você, mas não se encaixa com o propósito de Deus, reconsidere. Não importa como as pessoas vão te ver, não importa o que o mundo vai achar de você, até porque o mundo está torcendo para que você fracasse. O que importa é como Deus vai ver você nesse processo. E o que Deus tem falado ao meu coração é que a obediência de estar onde Ele quer que você esteja fará de 2026 o ano mais incrível das nossas vidas. E se você crê nisso, só obedeça. Reconsidere, reavalie e faça. Fique de pé, nós vamos orar. Venha, pastor Albérico. Hoje está diferente, sem música, mas nós vamos orar assim mesmo. O pessoal do louvor, se quiser vir, pode vir também. « 2026 vai ser o ano mais incrível das nossas vidas. Quem crê, diga amém. 2026 vai ser o ano mais incrível para aqueles que se alinharem com o propósito de Deus. 2026 não vai ser o ano mais incrível para a igreja aleatória, para os crentes aleatórios. Será 2026 o ano mais incrível para os crentes alinhados, para os crentes que estão dentro do propósito de Deus. E eu quero desafiar você a vir aqui na frente. Eu não quero que você assuma que está desalinhado, não. Eu quero que você profetize, fale de hoje para frente, que haverá um alinhamento sobrenatural do seu coração e da sua mente com o propósito de Deus, ao ponto de, em dezembro do ano que vem, você testemunhar que Deus fez coisas tão extraordinárias no seu 2026, que hoje seriam inimagináveis. Toda dor, todo sofrimento, todo fardo que você carregou em 25, tudo que fez você se sentir desalinhado, às vezes abandonado, triste demais, às vezes como se você não fosse merecedor. Tudo isso será substituído por uma presença de Deus tão poderosa que vai alinhar o seu coração e a sua mente com o propósito dele, para que 26 seja extraordinário em todas as áreas. Se você teve dificuldade financeira, você vai prosperar. Mas se essa prosperidade te afastar da presença de Deus, não vai funcionar. Você precisa ser próspero para ser mais íntimo. Não ser próspero para abandonar Jesus depois que ele resolver seus problemas financeiros. Se sua família andou desajustada por alguma razão, vai se ajustar de um jeito tão incrível que as pessoas que estão próximas vão perceber o alinhamento que ocorreu a partir de 26, ou a partir de hoje. Se o seu trabalho, você estava sendo perseguido, estava tendo problema, ou até estava sem trabalho, e está enfrentando uma luta para se manter sem trabalho, 2026 ou até antes, você vai receber notícia de alinhamento sobrenatural. Todo alinhamento das coisas aqui acontecerá quando houver alinhamento seu com o propósito de Deus. O crente alinhado com o propósito de Deus terá um 26 extraordinário. E eu quero convidar você que não só acredita nisso, mas está disposto a fazer. Não é só acreditar. Eu acredito que vai ser extraordinário, eu acredito que tem que ter alinhamento, e eu estou disposto a me alinhar. Eu estou disposto a abrir mão de algo para alinhar com Deus. Eu estou disposto a mudar algo, um comportamento, uma ação ou uma coisa, para que Deus possa agir na minha vida. Se isso faz sentido para você, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente. E a gente vai cantar a capela, vamos bater palmas, não sei como é que a gente vai fazer, as meninas que resolve aí. Mas nós vamos orar aqui na frente, sobre alinhamento de propósito. Eu vou descer também para orar, porque eu já fiz essa oração em casa, mas eu quero fazer com vocês aqui. E eu quero diante de Deus também, e publicamente dizer, que eu estou disposto a reconfigurar, a realinhar, a refazer, a reconstruir, a destruir e construir de novo, se for necessário, para que haja um alinhamento integral e inegociável com Deus. Se isso faz sentido para você, venha. Você vai vir aqui na frente, as meninas vão cantar e o pastor Albérico vai orar.